Boa noite. A Justiça do Rio de Janeiro manda soltar os vândalos. Foi esse o termo usado pelo governador Sérgio Cabral ao se referir aos bombeiros que ocuparam o quartel central para exigir aumento salarial. 439 ficaram presos há uma semana e hoje comemoraram o anúncio da libertação. O governador Cabral, que havia suspendido o diálogo com os manifestantes, já antecipou o aumento da categoria. Vamos ver agora outras notícias em destaque do Jornal da Cultura desta sexta-feira. Voos para o sul do país são retomados após manhã de caos por causa das cinzas do vulcão chileno. Advogado de assassino de universitário causa indignação ao afirmar que bandido também tem ética. Lei proíbe profissionais de saúde de usar jaleco fora do ambiente hospitalar. Mais uma troca no ministério da presidente Dilma e Deli Salvati assume a pasta das relações institucionais, responsável pela articulação política. Exército sírio mata mais de 30 manifestantes que pediam reformas democráticas. Candidata francesa à presidência do FMI enfrenta processo por corrupção. 30 milhões de hectares. Novo Código Florestal pode custar um Rio Grande do Sul em áreas verdes, segundo o IPEA. Se você tem dúvidas sobre o novo código, mande a sua pergunta pelo Twitter. Ela será respondida ao vivo. Participam desta edição o cientista político Carlos Novaes e o filósofo Luiz Felipe Pondé. No quadro Pronto Atendimento, nós contamos hoje com o Evaristo Miranda, pesquisador da Embrapa e coordenador do monitoramento por satélite do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ele vai responder às perguntas do público sobre o novo Código Florestal. Se você tem alguma dúvida, a hora é agora, mande pelo Twitter, twitter.com/jornal_cultura. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu hoje liberdade aos bombeiros presos no último sábado. 439 pessoas foram detidas depois da invasão do quartel central da corporação no centro da capital fluminense, em uma manifestação por aumento salarial. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou que os quartéis onde os bombeiros estavam presos não ofereciam condições dignas para manter um grupo tão grande de militares. E atendeu a um pedido de habeas corpus apresentado por 3 deputados federais do estado. Não eram só bombeiros militares, um amontoado de seres humanos ao relento, no chão, com roupa de cama precária, alguns sem colchões. A melhor decisão para o estado do Rio e para o Brasil era conceder a liberdade provisória para que os presos respondam em liberdade. A decisão de libertar os 439 detidos foi comemorada por outros bombeiros na frente do quartel de Cáritas, em Niterói. Na noite da sexta-feira passada, cerca de 2.000 bombeiros, acompanhados de mulheres e crianças, invadiram o quartel central da corporação no centro do Rio. Na manhã do sábado, o BOPE e a tropa de choque invadiram o local e realizaram as prisões. Manifestantes que passaram a semana acampados na frente da Assembleia Legislativa para pedir a libertação dos colegas também comemoraram a decisão. Os líderes do movimento disseram que agora é possível começar a negociar com o governo do estado. A categoria quer que o piso salarial seja reajustado de R$ 950 para R$ 2.000. Ontem, o governador Sérgio Cabral encaminhou para a Assembleia a proposta de reajuste de 5,58% para servidores ativos, aposentados e pensionistas. Os bombeiros do Rio têm o menor salário da categoria no país. Puxa vida, hein? Na opinião de vocês, quem que perdeu mais nesse conflito social aí que houve no Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma, o governo do estado, do ponto de vista da opinião pública. Isso, é. Porque se você paga mal e diante da primeira manifestação de ação coletiva por direitos, chama o pessoal de vândalos. Não, e o pessoal é muito querido pela população, né? É muito difícil você ficar contra uma manifestação que foi democrática,
que descumpriu normas rígidas militares, né? Mas sem uma agressão, sem uma violência. Você lembra que há pouco tempo, lá em Geral, quando os trabalhadores se revoltaram, também se falou em vândalos. É muito curioso como nós estamos tentando desaprender rapidamente as lições da democracia que nos permitiram derrubar a ditadura. A primeira coisa que teve que se fazer foi o quê? Acabar com a ideia de que quem protestava coletivamente estava desrespeitando alguma coisa. Né? Lá em Geral e agora no Rio de Janeiro, as pessoas estão lutando por seus direitos. Não há vandalismo nenhum e tem na hora de pagar melhor os bombeiros. É a vitória mesmo dos bombeiros, né? Eles têm minha total simpatia, os bombeiros. Acho que de toda a Completa população. e total. Olha, a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, vai analisar as declarações do advogado Jefferson Badan. Ele defende o homem que confessou ter participado do assalto de um estudante que foi morto no estacionamento da USP no mês passado. Para justificar a recusa do cliente em entregar o comparsa, o advogado disse que toda profissão tem sua ética. Irlan Santiago, de 22 anos, se apresentou ontem à polícia acompanhado pelo advogado Jefferson Badan. Disse que ele e um comparsa resolveram assaltar na USP porque lá é escuro e tem pouca segurança. Segundo Irlan, a dupla abordou primeiro uma mulher. Ao perceberem que ela era deficiente, os bandidos desistiram e começaram a procurar outra vítima. Encontraram Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos. Ele foi morto com um tiro na cabeça no estacionamento dentro do campus. Segundo Irlan, o universitário foi morto porque reagiu e afirmou: se tivesse ficado quieto, não tinha levado bala. Durante a entrevista coletiva, o advogado respondeu que o cliente não entregaria o comparsa por questões éticas. Jefferson Badan disse ainda: todo bandido tem ética. Você sabe que em todas as profissões tem ética. O presidente da OAB em São Paulo, Luiz Durso, disse que as declarações de Jefferson Badan foram infelizes e envergonham toda a classe, porque comparou profissões com atividades criminosas. A diretoria da OAB vai analisar se o advogado será punido pelo que disse. Hoje de manhã, o advogado Jefferson Badan pediu desculpas, reconheceu que disse frases infelizes e foi mal interpretado. O rapaz que confessou a participação no crime prestou depoimento e foi liberado porque não tem antecedentes e se apresentou espontaneamente. Assim, é claro que é um absurdo você usar a expressão bandido tem ética, apesar de que me parece que isso é resultado de uma certa hiperinflação do uso da palavra ética. Hoje todo mundo fala em ética. Eu, pessoalmente... O que é a ética? Então, ética é uma disciplina da filosofia. O primeiro filósofo que falou sistematicamente disso foi Aristóteles, num livro chamado Ética Nicômaco. Começa com o estudo de comportamentos e virtudes, ou seja, o caráter que uma pessoa tem e a capacidade que ela tem de desenvolver determinados hábitos e costumes que fortalecem esse caráter. Então, coragem, generosidade, justiça. Para o Aristóteles, todas as virtudes práticas estão dentro do guarda-chuva da justiça. E, por sua vez, essas virtudes éticas, elas desaguam em política. Portanto, não existe ética pessoal. Sabe, essas frases por aí, como algumas pessoas diziam, tem os meus valores, você tem os seus, é a mesma coisa que dizer o círculo quadrado. Só existe valor público, não existe valor privado. Então, a ética é uma área da filosofia que estuda comportamento, hábitos, costumes e normas de comportamento. É uma coisa muito grande, mas o que eu queria pontuar é que é uma frase infeliz, claro, mas me parece que ela está num certo âmbito onde a palavra ética hoje virou... Qualquer um fala, qualquer um que quer posar de legal diz que tem ética. É verdade. E eu acho que é uma coisa importante de lembrar é o seguinte, a rigor, só uma outra pessoa pode dizer que a outra é ética. Quando eu digo eu sou ético, já sou meio mentiroso. Olha, as companhias aéreas Gol e TAM retomaram os voos entre Porto Alegre e Buenos Aires no final da tarde de hoje. O aeroporto da capital gaúcha esteve fechado a maior parte do dia devido à chegada da nuvem de cinzas do vulcão chileno ao estado. Quem pode adiar a viagem trocou o avião pelo ônibus. A procura por passagens para as regiões sul e sudeste do Brasil e países do Mercosul movimentou os guichês.
As empresas colocaram carros extras para quem decidiu demorar mais, mas não perder a viagem. A gente está tentando chegar em Guarulhos porque a gente tem conexão em Guarulhos. Meu destino é Manaus, só para você ter uma ideia. Comprei uma passagem, devo chegar, se Deus assim nos permitir, à meia-noite em Curitiba, e aí eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Desde as 6 horas da manhã, na abertura, o painel de voos do Salgado Filho não gerava boas expectativas. O apagão só não foi completo porque um voo da Trip, que usa uma aeronave com sistema de turbo-hélice não atingido pela fumaça vulcânica, decolou. O pátio só tinha pequenas aeronaves. Entre os passageiros, pouca reclamação pelo problema climático. Eles estão pedindo para a gente aguardar para ter condições de decolar. Enquanto a umidade esteve forte no início do dia, as cinzas vindas do Chile até se misturaram às nuvens. Quando o sol abriu, já nem dava para ver a olho nu. A camada, que pode prejudicar o funcionamento dos aviões, só é registrada por imagem de satélite, porque está entre 5 e 8 quilômetros de altura. Sistemas climáticos e ventos podem dissipar parcialmente a nuvem, mas ela deve ficar sobre o estado. A situação dessa fumaça vai ficar assim pelo menos até domingo ou mais. Enquanto tiver essa emissão de fumaça no vulcão, a gente está sujeito a hora para o aeroporto, para tudo, hora ter uma abertura e eles liberarem, mas sempre com a mesma condição. Para quem quer viajar de avião, melhor mesmo se puder esperar. Tipo, semana que vem, não tem outro jeito. A crise na Síria, exército do país lança um violento ataque contra cidades controladas pela oposição e mata mais de 20 pessoas só nesta sexta-feira. Por causa da censura imposta pelo regime, as imagens dos protestos que chegam ao exterior são feitas por cinegrafistas amadores. Nesta manifestação, as pessoas gritam "Fora Bashar", referindo-se ao presidente sírio Bashar Assad. ONGs ligadas aos direitos humanos dizem que mais de 1.000 pessoas, entre mulheres e crianças, já morreram nos confrontos em todo o país. Mais de 50.000 pessoas abandonaram a região em direção à fronteira com a Turquia. Os Estados Unidos e as potências europeias, como Inglaterra e França, criticaram duramente a repressão aos protestos pró-democracia. Vocês querem comentar a semana no mundo árabe? Olha, existe um mundo árabe? Acho que não. Como... Então vai lá. Por quê? Não, assim, me parece que é um mito essa ideia de que existe um mundo árabe, porque eles teriam a mesma religião na maioria, ou porque falam uma língua semelhante, com sotaques, coisas aqui e ali diferentes. Quando eu digo que não me parece que existe um mundo árabe, em dois sentidos. Primeiro, veja como os Estados Unidos, a Inglaterra ou França podem protestar, mas entre eles a situação é de completo afastamento um país do outro com relação ao que está acontecendo. São interesses muito específicos, países muito diferentes. E outra coisa, um outro termômetro, veja a questão palestina. O foco fica o tempo inteiro concentrado sobre Israel e os árabes, na realidade, estão muito pouco preocupados com os palestinos. Eles gostam de fazer barulho. Me refiro aos países árabes. Né? Concorda? Eu concordo com a ideia geral de que não haja uma realidade árabe propriamente dita. Quer dizer, são diferenças muito grandes, fundadas praticamente no fato de que as elites em cada um desses países estão atravessadas o seu domínio por preferências religiosas, em conflito muitas vezes com setores da própria população. Então, a unidade árabe pretendida, até o Gaddafi tentou isso, né, uma nação pan-árabe, né, é inviável, né, na medida em que eles não têm as pré-condições necessárias para construir essa unidade, fundamentalmente porque a separação religiosa é muito pesada. É isso que eu ia te falar, a questão religiosa seria em primeiro lugar? Sem dúvida, é o principal problema, né, para construir isso. E também porque, digamos, está muito tarde para a ideia de construir uma grande nação árabe. Né? O pré-requisito para construir uma nação, os pré-requisitos para construir nações, que foram resolvidos no século passado e retrasado e anterior na Europa, por exemplo, esses pré-requisitos não estão mais presentes, não são mais suscetíveis de sucesso no mundo árabe. Né? De certa forma, as nações precede-se um certo nacionalismo, né? Coisa que está impossível hoje ali. Né? São outros interesses que estão em jogo ali. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, é um impasse generalizado. Por quê? Porque quem tem ainda o poder do Estado
tem poder suficiente para causar o dano e não cair. E as sociedades ainda não estão suficientemente fortes para derrubar suas ditaduras. É um negócio que vai demorar. A Itália convoca o embaixador no Brasil para discutir o caso Cesare Battisti. O governo italiano analisa os próximos passos depois de anunciar que pretende levar o caso à Corte Internacional de Haia, na Holanda. O Itamaraty considerou normal a convocação do embaixador italiano e não vê no gesto indício de uma crise diplomática. Cesare Battisti, condenado na Itália pelo assassinato de 4 pessoas, estava detido no Brasil desde 2007. A libertação do ex-ativista, decidida pela justiça brasileira, provocou uma série de críticas por parte do governo italiano. Bom, não há mais o que fazer do ponto de vista de ação mesmo jurídica. Ele já está em liberdade, foi passado mesmo para o executivo decidir, o Supremo, que errou lá atrás, pensava diferente, mas enfim, passou para o presidente, na ocasião, o Lula decidir, e isso foi respeitado. O que é possível ainda debater sobre esse caso Cesare Battisti, Novaes? Eu acho que agora é sensível da Itália de mandar para a Corte de Haia, embora não vá envolver a sociedade brasileira e não vai envolver o judiciário brasileiro, é uma iniciativa que, dependendo do resultado, pode obrigar o Estado brasileiro a ter uma decisão de entregar ou não o Battisti em caso de haver qualquer tipo de decisão contrária a ele ficar em liberdade em Haia, né? Agora, eu vejo com simpatia a decisão do Supremo, né? Acho que respeitou a posição tomada pelo presidente da República, né? Nós não temos tratado de extradição com a Itália nesse aspecto. Então, eu acho que a questão está resolvida aqui, para nós está resolvida, né? É um debate em aberto, porque há pessoas que ficam muito sensibilizadas com a ideia de que ele é um assassino e que, portanto, tem que estar na cadeia. Você acha que ele tem que estar na cadeia? Acho que sim. Você faz parte desse time? Eu acho que o que está no fundo da questão é uma proximidade ideológica, que muitas vezes, não só nesse caso, como em outros do governo do PT, o recente governo do PT dos últimos anos, em assuntos que transitam por questões internacionais e diplomáticas, como, por exemplo, no período do Lula com relação ao Irã, a relação ao Itaipu e o Paraguai, a usina de Itaipu e Paraguai. Quer dizer, sempre me parece que a diplomacia brasileira e as decisões brasileiras com relação a questões internacionais, muito contaminada por aspectos ideológicos. Eu acho isso um erro, um abuso. Eu realmente discordo do Pondé, porque eu não vejo relação entre Irã, Battisti e Fidel, por exemplo. Pelo contrário, ideologicamente, essas coisas são totalmente diferentes. Mas é exatamente por isso. Quando eu digo que é ideológico, é como se tivesse uma coisa que às vezes me parece um pouco infantil de o Irã é contra os Estados Unidos, Fidel acho que nem dá para discutir. Qualquer importância dada a Cuba, hoje em dia, me parece uma piada. Sim, então eu concordo inteiramente com isso, só que eu não vejo relação entre Battisti e no caso do Battisti é o fato dele ser ativista. Não. O caso do Irã é a questão do governo do Irã, de alguma forma, fazer, junto com Chaves, como já fizeram acordos, no sentido de uma frente contra o imperialismo ou contra os Estados Unidos. No caso do Battisti, o simples fato de que ele era um ativista. E como ele sendo ativista, é um ativista de esquerda, quer dizer, de alguma forma ele merece uma atenção do governo que também é de esquerda, nesse sentido. Justiça francesa aceita a denúncia de corrupção contra a ministra de Finanças, Christine Lagarde, candidata à presidência do Fundo Monetário Internacional. Ela é suspeita de ter favorecido um grande empresário. Christine Lagarde nem chegou a ser eleita para o FMI e corre o risco de ir para o cargo com uma mancha de corrupção no currículo. A justiça francesa aceitou denúncia e marcou para 8 de julho o início das audiências do processo em que ela é acusada de favorecer o empresário Bernard Tapie. Na condição de ministra, ela teria influenciado na decisão da justiça para que Tapie recebesse 285 milhões de euros de indenização de um banco que tem capital do Estado. Prestes a completar o centenário, o Teatro Municipal de São Paulo está sendo reaberto esta noite, depois de passar por uma longa restauração. Quem está lá no Teatro Municipal é a repórter Adriana Couto. Boa noite, Adriana.
Olá, Poli, boa noite. É isso mesmo, o Teatro Municipal foi reaberto hoje para convidados. Eu estou aqui no saguão principal, o belíssimo saguão principal, que teve um minucioso trabalho de restauro, assim como a fachada, os ornamentos internos, também externos, estátuas, vitrais e murais. Todos eles tiveram a ajuda de 100 funcionários. A ligação com o presente está no palco, que foi totalmente modernizado. A sala de espetáculos que vai poder receber as companhias mais importantes do mundo. E é nessa sala de espetáculos que acontece agora o concerto de reabertura. Vamos ver um pouco. A Orquestra Sinfônica, regida por Abel Rocha, está no palco, assim como o Coral Lírico e o Quarteto de Cordas. A programação deste ano já está fechada e os ingressos já estão à venda. Amanhã o teatro abre para o público, só que os ingressos já estão esgotados. Na verdade, no domingo ele abre para o público, mas os ingressos já estão esgotados. Poli. Obrigada, Didi. A gente volta daqui a pouco com você aí do Teatro Municipal. A seguir, presidente Dilma Rousseff mexe de novo no Ministério. E mais, vamos responder as perguntas dos nossos seguidores no Twitter sobre o texto do novo Código Florestal aprovado na Câmara.